Meus queridos e minhas queridas companheiros e companheiras de viagem, tá? Eu estou aqui no dia 2 de novembro de 2023 para para comentar algumas reflexões que eu tenho sobre alguns aspectos planetários, alguns planetas, tá? Astrológicos, né? As forças planetárias e alguns dos aspectos planetários, o meu entendimento que eu tenho sobre eles e como eles podem ou não atuar sobre a nossa realidade, tá? Eu estou fazendo isso porque eu tenho visto que alguns companheiros meus astrólogos, alguns acham que enquanto pode haver liberdade na esfera individual, na esfera coletiva não, outros preveem coisas precisas e normalmente coisas negativas acontecendo baseado em algumas interpretações astrológicas. E eu queria trazer algumas ideias que nem sempre muito ortodoxas dentro da astrologia, mas que pode, se vocês sentirem que faz sentido, eu acho que pode ajudar a ampliar a compreensão, ou pelo menos trazer uma nova perspectiva, tá? Bom, primeiro eu queria falar sobre o que eu entendo sobre as forças planetárias, tá? Que estão mais atuantes nesse processo, tá? É, Marte entrando em Escorpião, eu vi uma leitura de que ele pega os aspectos mais sombrios, mais negativos, da guerra, da destruição, né, da morte e tudo mais, e vamos, de bate pronto, falar o seguinte: sim, esses são os aspectos negativos da energia de Marte, que, que é considerado o deus da guerra dentro da mitologia romana, né? Mas, de qualquer jeito, tem outros aspectos que nós devemos considerar. Primeiro, o fato de ele estar no signo que ele rege, ou que ele é corregente, não significa que ele vai manifestar os seus piores aspectos. Pelo contrário, eu acho que ele tem a possibilidade de transformar e manifestar os seus aspectos mais positivos. Lembrando que cada força planetária atua em várias frequências, em vários níveis, em várias dimensões, tá? Desde as mais sutis até as mais densas. E as mesmas energias e as mesmas forças podem atuar de uma maneira positiva ou negativa, dependendo do nível de consciência, do nível de entendimento e o nível em que eles estão, na frequência que estão atuando, tá? Eu lembro um pouco da imagem que se você está num oceano, você tem um vento, se for um barco que não tem direção nenhuma, vai na direção que vai o vento, mas se você souber como lidar com o vento, você pode aproveitar essa energia, essa força para que você vá na direção que você pretende, tá? Isso aí é apenas uma metáfora, mas de qualquer jeito é bom a gente ter isso em mente. Mas, fundamentalmente, o Marte, né, como nenhum planeta, é um planeta que é só que tem só o aspecto de destruição. Pelo contrário, eu diria que Marte, a energia da libido, da motivação, que a palavra-chave de Marte é ação, tá? Essa ação pode ser tanto harmônica quanto não harmônica, e tendo trabalhar adequadamente nas relações, impor novos movimentos, novos cenários, como também se soltar dos antigos, tá? Então, sim, ele pode se manifestar como uma energia guerreira, como uma energia que vai contra o outro, que vai energia. Escorpião, nós sabemos que é um signo que trabalha relações emocionais, que trabalha a troca de emoções e, que troca a troca de relações, os movimentos e tudo mais, tá? Então ele trabalha o eu e o outro, quer seja um país ou outro país e tudo mais, mas de qualquer jeito é essa ação
primordial que ele trabalha. Tá? Outro exemplo que nós podemos dar, como regente de Escorpião, que está muito atuante, que agora é Plutão. Plutão é chamado planeta da transformação profunda. Tá? Ele, de um lado, o aspecto destrutivo, ele transforma profundamente, em nível muito profundo, muito subterrâneo, todas as energias, tá? Ele traz à tona todas as energias que estão mal resolvidas, mas também é o planeta da regeneração e da cura. Então, e eu sempre, em um vídeo anterior, eu falei que para que esses transaturninos, aqueles planetas que estão além da órbita de Saturno, ajam positivamente, ele precisa trabalhar algum aspecto da energia de Saturno. E no caso de Plutão, a centragem, o equilíbrio, o distanciamento da situação da transição. Tá? E se isso acontece, ele atua muito positivamente nas transformações mais profundas. Então, vocês podem me perguntar, mas então, na realidade, como é que isso vai atuar? Será que vai ser só o aspecto destrutivo, o aspecto que pode trazer a bomba atômica, tudo mais, ou o aspecto positivo de regeneração, de um novo entendimento, uma nova ordem? Eu diria o seguinte, depende de como os grupos, e não apenas os indivíduos, como os grupos humanos, eles respondam a essas energias, tá? Então, de bate pronto, eu vou dar a ideia do porquê eu estou trazendo isso à tona. Porque alguns falam só aspectos positivos, outros falam só aspectos negativos. Mas provavelmente os dois estão presentes. Então, alguns grupos, algumas nações, algumas pessoas vão trabalhar, vão responder a essas energias, essas forças, nos seus aspectos mais sombrios, e outros vão trabalhar no seu aspecto mais harmônico, mais profundo e tudo mais. E como a Terra está, nós sabemos que está atravessando o planeta, que também é um ser consciente, que é um ser inteiro, tá? Está passando para níveis mais profundos, provavelmente a humanidade que consigam trabalhar essas energias mais profundas de transição de uma maneira mais harmônica, estarão mais compatíveis com a energia da Terra que está atingindo. Então, esse é um dos motivos que eu não acredito que nós teremos destruição em massa. Teremos, sim, muita destruição, porque as duas forças estão presentes, muita movimentação, muitas coisas acontecendo, mas não em termos planetários, ou seja, que vai atingir todas as nações e todas as pessoas. Esse é o meu entendimento, porque alguns grupos vão responder dentro dos aspectos superiores e outros grupos vão responder dentro dos aspectos inferiores. E isso vai estar criando uma divisão, uma polaridade de como o grupo mais harmônico tem mais compatibilidade com a energia que a Terra está avançando. Eu acho que, para mim, está claro que o movimento não será tão dramático como teria em algumas profecias. Foi muito suavizado e, fundamentalmente, a atitude mais profunda, mais correta, é você estar em sintonia com a sua própria alma, com o seu próprio ser superior, e daí você vai entrar nesse feixe de energia mais harmônica. Então, a Terra vai apresentar, no meu entendimento, as duas possibilidades, os dois cenários, tá? E muitos cenários intermediários, né? As zonas cinzas. E Netuno ele trabalha a expansão, a ausência de limite, tudo mais. Mais uma vez, para que Netuno não tenha essa expansão desagregadora, que vai deixar tudo meio sem coerência, tá? Sem ordem, ou seja, processo caótico. Mais uma vez, a energia de Saturno é importante, que é estabelecer limites, estabelecer fronteira. Tá? Falando sobre, e também Netuno, aspectos superiores, é a compaixão, que é o entendimento, a empatia, o entendimento do outro, a amorosidade, é uma energia que também está se fazendo presente no planeta, tá? E você vê isso muito na natureza, em vários aspectos. É por isso que eu gosto de postar
algumas imagens do reino animal e tudo mais, trabalhando amorosamente, tá? Em várias cenas que são bonitas nesse sentido, mas de qualquer jeito, ele tem esse lado de se sentir unidade, de abraçar, de ter empatia. Mas só para que, mais uma vez, Saturno é importante, porque ele traz a fronteira, ele traz o limite, ele mostra até onde essa energia pode se expandir. Falando sobre o que está acontecendo na tristeza, o que está acontecendo na Rússia e Ucrânia, no processo que está acontecendo em Israel com o povo palestino, claramente Israel tem todo o direito a ter soberania, segurança e tudo mais, mas eu não entendo por que o povo palestino também não teria. Falar que realmente ele não teria esse direito, porque o grupo terrorista não aceita a existência do Estado de Israel, é uma abordagem que não é totalmente verdadeira, porque poderia ser feito criando uma zona neutra de segurança pela ONU, qualquer hipótese. Se houver vontade política, isso seria feito, mas também o povo palestino teria direito a esse processo. Ou mesmo a Rússia, achando que teria direito sobre o território da Ucrânia, porque fazia parte da antiga União Soviética, um processo também meio não real, não justo, porque realmente a Ucrânia tem uma identidade e tudo mais. Então, quando a gente fala, e esse limite é justamente dado por Saturno, ou seja, estabelecimento de fronteiras, até onde pode haver expansão e até onde é interessante haver limites. E mesmo você falando em realidade bíblica, o famoso marco temporal, uma coisa ou na Rússia falando que era um território na antiga Rússia, o marco temporal normalmente é determinado pelas nações que têm maior poder, são dominantes, né? Se você fosse pensar em povos originais, os Estados Unidos inteiros deveriam ser dos americanos, todos os países, o Brasil deveria ser totalmente dos índios. Então, se pensar em termos de direito de povos originais, tá? Isso aí é uma coisa, é uma história, uma racionalidade que para mim não faz sentido. Para muitos pode fazer, para mim não faz. Eu não quero entrar muito, mas de qualquer jeito Saturno ele trabalha limites e aonde poderia ser trabalhado uma ideia, uma ordem em que trouxesse o continente, que todos os povos, todas as pessoas pudessem ter segurança, lugar para se alimentar, satisfazer as necessidades, pudesse ter um território seguro. Eu acho que é isso que está caminhando. E também o lado uraniano, o Urano que traz a revelação, traz um movimento de energia disruptiva que pode ser normalmente ruim, que pode ser bombas, de manipulação digital e tudo mais, mas também o lado positivo, quando tem, daí Saturno serve como centro de gravidade, como eu vejo que a energia uraniana, que é a revelação, as ideias, Saturno traz para manifestação. Então, algumas pessoas, então a gente pode pensar como é que essas energias vão se manifestar. Eu estou vendo que como em termos de humanidade existem dois aspectos, provavelmente vão se manifestar das duas formas. Em alguns locais, alguns espaços vão se manifestar da maneira negativa e outros espaços vão se manifestar de maneira mais harmônica, mais conectada, com maior sentido de união, de interesse, até que no decorrer do processo a Terra inteira tenha passe para essa transição e realmente se faça uma energia mais harmônica, mais amorosa, tá? E mais cooperativa. Aí sim vamos falar na Bíblia, a separação do joio e do trigo, mas isso é um processo, né? E realmente a transição, no meu ponto de vista,
será muito mais suave do que poderia ter sido, né, estaria sendo profetizado. Né? As profecias anteriores falavam, só para terem uma ideia, de morrer 2/3 da humanidade. Né? É uma coisa que, para mim, claramente não vai acontecer e vão responder, vão ter grupos que vão responder dentro dos aspectos mais negativos, dentro dessas forças, e terão grupos que trabalharão nos aspectos mais harmônicos. Tá? E por falar em aspectos, nós sabemos de que em astrologia tem aspectos harmônicos, que são os trígonos e sextis principais, tá? E tem os aspectos mais desafiadores, que são a quadratura e a oposição. Tá? Basicamente eu entendo que a quadratura tem um pouco da energia de Saturno, tem uma energia a ser trabalhada, que pode ser, de novo, pode mostrar como um obstáculo, um bloqueio, uma repressão de energia, mas pode representar também, se for feito de uma maneira mais positiva, de uma maneira mais harmônica, de uma maneira mais intensa, de um trabalho sobre essa energia. Tá? E a oposição, ela também tem um aspecto, no meu entender, uraniano. Uraniano é o choque, é o raio, a revelação e tudo mais, que também pode ser o lado disruptivo, digamos assim, de choque, de relâmpago, de tudo mais, mas pode, se a pessoa tiver centragem, e aí, de novo, a gente trabalha a energia de Saturno para trabalhar isso, ele vai conseguir trabalhar primeiro o centro, ou seja, primeiro conseguir lidar com os dois signos complementares, e depois ele vai poder integrar os dois aspectos de uma maneira harmônica, potencialmente, né? Porque nos aspectos iniciais é aquele choque, o eu contra o outro, a guerra, a oposição e tal. Mas à medida que as pessoas, os povos e tudo mais vão amadurecendo, eles podem ser integrados e trabalhados de uma maneira mais harmônica, que ao invés da polaridade vão se fazendo as triangulações. Tá? Então isso é uma possibilidade que está à nossa frente, e eu não gosto de datas, porque realmente, mesmo que esses aspectos possam se manifestar em momentos específicos, são processos que demoram meses e pode ser respondido de maneiras diferentes, e por grupo diferente, pessoas diferentes, também pode ser respondido de uma maneira diferente. Por isso que eu não acho que a astrologia nem é uma ciência, nem é exata. Ela trabalha com processo, trabalha com energias, mas é também, no meu entendimento, um caminho de conhecimento. Quando você tem esse entendimento do processo simbólico, você pode amadurecer dentro desses conteúdos e facilitar o conhecimento, a transformação interior e uma maior liberdade. Tá? E é para isso que nós estamos conversando aqui. Quem quiser entrar em contato comigo, pode ser feito de duas formas. Tá? Primeiro, eu tenho um blog, Beto Simons, Beto com H no final, Simons com N no final, .com.br, ou meu e-mail betosimons@ual.com.br. Um beijo carinhoso para todos, boa sorte, e é muito importante a gente não trabalhar as energias negativas, que são o medo, a culpa, a obsessão, a obstinação, essas coisas que realmente nos atrapalham bastante. Um beijo no coração, tá? Tchau, tchau.